Isso que vocês estão vendo é um leitor de quadrinhos muito feliz. Mesmo. E não é porque eu li um clássico, nossa, melhor gibi do ano. Não. Eu li um belo quadrinho, sabe? Um ótimo quadrinho, dá pra dizer assim. Mas é meio que a minha paixão pelo personagem e pela editora me deu muita vontade de ler esse quadrinho. Pô, aqui no Brasil a gente tem sempre o quê? O Homem Sem Medo, Queda de Murdoch, faz o Frank Miller. É legal a Panini investir e trazer pro Brasil alguns arcos que não estão entre os clássicos do personagem, mas são histórias interessantes, né? Com certeza ela trouxe esse quadrinho por conta da Echo, né? Já que vai ter ela vai aparecer na série do Gavião Arqueiro, do Disney Plus, e depois ela deve ganhar uma série própria. Mas o que me fez querer ler esse quadrinho mesmo é que ele faz parte de um momento muito importante da história da Marvel, né? Ali nos anos 90, final dos anos 90, eles lançaram um selo chamado Marvel Knights, e o Demolidor foi o principal personagem dessa linha. Pensa, cara, a revista tava para ser cancelada, a Marvel tava quebrada, e essa foi uma das iniciativas que justamente ajudou a reerguer a editora. Ah, velho, é muito legal poder ler. Tá, mas vamos lá. Como é que esse encadenado é dividido? Ele tem exatamente duas partes, né? A primeira delas é o Demolidor número 9 até a edição número 15. É logo depois ali da fase do Kevin Smith, quando a Karen Page morre e a gente vai ver o Matt tendo que lidar com as consequências. Depois ele pula pro Demolidor número 51 até 55, que aí já é durante a fase do Bendis, quando o personagem tem a identidade revelada e tudo mais. E essa segunda parte, ela é completamente focada na Echo, né? Como se eles tivessem deixado o Demolidor de lado para contar a história dessa personagem. E o legal é que todo esse quadrinho ele é escrito pelo David Mack, mas a segunda parte também tem desenhos do Mack. Então, cara, é surreal o que tu vê nessas páginas, assim. Deixa eu fazer uma sinopse. Aqui na primeira parte, a gente tem o zelador do Rei do Crime, que vai até o escritório do Matt Murdock e do Fogg, porque, afinal, a Cozinha do Inferno só tem uma dupla de advogados, e ele diz que quer entregar o Rei do Crime de uma vez por todas. Ele tem provas e tudo mais, e ele, enfim, ele se oferece, e a Echo acaba entrando nessa história porque ela é meio que uma garota de recados do Rei do Crime, e aí ela vai falar justamente ali com os dois advogados, e a segunda parte já trata sobre uma viagem espiritual da Echo, né? Ela vai, vamos dizer assim, explorar o seu passado, né, dos seus descendentes nativo-americanos e tentar encontrar um propósito aí na sua vida, né? Então é uma parte mais espiritual mesmo. Deixa eu falar um pouquinho da Echo. Cara, eu adorei essa personagem. Eu já gostava dela nas histórias que eu li dos Vingadores e do Cavaleiro da Lua, que ela participa. Mas aqui, tu não tem como não se apegar. E assim, faz todo sentido ela tá no gibi do Demolidor, porque ela divide muitas características com o personagem, assim. Primeiro que ela tem um trauma de infância, né? O pai dela morreu e ela acabou sendo criada pelo Rei do Crime. Então, o interessante do quadrinho é que ela não tem a mínima noção de que o Rei do Crime é um cara ruim, né? Pra ela é só um homem de negócios. Ela é surda, então ela também tem uma deficiência, e ela não tem nenhum superpoder. O que ela consegue fazer é através dos olhos, ela é uma gênia, então o que ela enxerga, ela consegue imitar. Então, ela lê lábios com facilidade, ela luta, ela fala, e o grande objetivo da Echo é encontrar o assassino do seu pai. Quem será? A primeira parte do encadenado, ela é muito legal, porque é uma história típica do Demolidor. Tu tem um tribunal, né, porque tem o zelador lá tentando destruir a vida do Rei do Crime, o Matt e o Fogg tentando trazer proteção pro cara, né? E também tem um aspecto muito de super-herói na história, porque tem todo o lance do Demolidor e da identidade secreta, né? Porque ele vai conviver com a Echo, tanto como o Matt Murdock, quanto como o Demolidor, né? Aí já é como uma assassina do Rei do Crime. Isso é legal, sabe? Cara, é uma história bem... Assim, tem umas partes bem clichê, assim, que tu acaba até meio que sabendo o que vai acontecer. Eu acho que eu chamaria de um arroz e feijão bem feito, assim. E é legal porque ele faz um link entre a fase do Kevin Smith, ali do Diabo da Guarda, e o Demolidor Revelado, né? Tem algumas coisas que acontecem aqui que conectam as duas histórias, mas aí a gente chega na segunda metade do encadernado, que é aquela que é totalmente focada na Echo. E essa parte eu meio que me divido um pouco, assim, porque, cara, as primeiras histórias são mais ou menos, porque é ela numa jornada espiritual e todo um lance dela lá com os índios, que eu achei bem sem graça. Eu não sou um cara muito espiritualizado. A segunda metade dessa história já é legal, porque surge um personagem que vai ajudar a Echo a construir um caminho pra ela, né? Ela vai ganhar uma identidade própria, vamos dizer assim, e aí ficou boa a história. Então, se tu quer saber, pra primeira parte do encadenado eu dou uma nota 4, e pra segunda uma nota 3. Então dá uma média aí 7, 13,5. Mas é aquele 13,5 que pro fã do Demolidor ele vira 4, assim, sabe? Porque
Enfim, é um encadernado que eu gostei. Tomara que agora a Panini publique O Tempo de Despertar, que é uma história que ela acabou ignorando, que ela se passa logo depois desse arco, né, do David Mack, e aí é a primeira história do Bendis no Demolidor, que simplesmente não saiu de novo no Brasil. Cara, e é muito bom, porque é o Matt tendo que lidar com o filho de um vilão, que o vilão morreu e o garoto... Cara, é uma história tocante e tudo mais, e acho que merecia também um Marvel Vintage. Lembrando que esse encadernado ele não tem nenhum extra, nem nada, ele é simplesmente as histórias, né? Tipo, a última página é a última página da última história, e era isso. Então foi muito bom te ter por aqui, valeu por assistir esse vídeo, e até amanhã que vai ter mais um vídeo legal, tá?